Olá, pessoal! Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos estar nessa aula trazendo a continuação do estudo sobre o gênero artigo de opinião. Na aula passada, nós vimos as características, a estrutura, a finalidade, suporte do gênero, e nessa aula nós vamos ver sobre a produção textual do artigo de opinião. Então, para escrever um artigo de opinião, você precisa de duas coisas. Primeiro, você tem que ter argumentos que sustentem a visão sobre o tema do artigo e você precisa conhecer também a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. O que é o argumento? O argumento é uma ideia lógica, né? É uma lógica no texto que vai dar sustentabilidade à sua tese, à sua ideia. O argumento é a prova de que aquilo que você está discutindo, sobre aquilo que você está dissertando, tem uma veracidade, tá certo? E a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela é uma estrutura padrão para todos os gêneros que são dissertativos argumentativos. Então, o gênero vai ter introdução, desenvolvimento e a conclusão, assim como todo o texto dessa tipologia dissertativa argumentativa. Nós vamos ver nessa aula, gente, um passo a passo para a produção do texto. É importante falar que a escrita é uma técnica e que a gente só aprende a escrever praticando, escrevendo, tá certo? Antigamente, algum tempo atrás, achava-se que só bons leitores seriam bons escritores. Mas a gente tem percebido que essa história mudou um pouquinho, né, atualmente. Como assim, professora? A leitura, ela vai ajudar no vocabulário, na fundamentação da ideia, do tema, isso é lógico. Mas a gente vê que bons leitores, muitas vezes, têm dificuldade da escrita. Por quê? Porque a escrita é uma prática. Então, a leitura e a prática da escrita, elas precisam andar juntas, tá bom? Por isso, a gente vai ver aqui um pouco da teoria, do passo a passo de como produzir esse gênero, mas é importante praticar a escrita. Então, em primeiro lugar, a gente tem que escolher e refletir sobre um tema. Dependendo do caso, o tema do seu artigo de opinião pode ser indicado por alguém. Mas, se a escolha estiver em suas mãos, escolha algo com o qual você já tenha um conhecimento, né? Com o qual você se sinta confortável, ou que, apesar de ainda não saber muito a respeito, você está motivado a pesquisar sobre o tema e dizer o que pensa. Então, assim, gente, essa leitura, né? Essa pesquisa, na verdade, é a fundamentação teórica que é estritamente necessária para a produção do artigo de opinião. Lembre-se que os artigos de opinião, eles vão abordar temas polêmicos e atuais, o qual vai provocar a curiosidade dos leitores. As pessoas, elas têm interesse em conhecer a opinião de outras pessoas sobre temas que geram debate. Isso porque boas argumentações podem influenciar a nossa própria visão sobre as coisas. Então, o argumento aqui é uma ferramenta de retórica, uma ferramenta de construção da ideia, né? Muito importante nesse tipo de texto. Segundo, vamos pesquisar sobre o tema. Mesmo que seja um tema já que você conheça, que você tenha habilidade, que você já tenha um pensamento formado sobre ele, consulte outras fontes, né? A fim de ampliar seus conhecimentos sobre esse tema e conhecer também opiniões diferentes das suas. Recolha dados que possam ser apresentados ao leitor. Que dados são esses? Podem ser relatos, leis, gráficos, pesquisas. Lembre-se que um artigo que apresenta fundamentos é muito mais creditável, tá? Então, as pessoas dão muito mais crédito a um artigo que tem uma fundamentação sólida.
Bom, gente, depois da pesquisa sobre o tema, que aí a gente já vai ter uma fundamentação a respeito do assunto que vai ser escrito no artigo de opinião, vamos fazer um esboço da estrutura do texto. Nós sabemos que o artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo. Então, existe uma estrutura padrão para esse tipo de texto, né? Como a gente já falou, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, antes de começar a escrever, vamos pensar num esboço, né? Então, vamos pensar em contextualizar o leitor sobre o tema, sobre os argumentos, né? E sobre os contra-argumentos. O contra-argumento, gente, é um argumento contrário à ideia principal, ou argumento que foi fundamentado anteriormente, né? E aí a gente apresenta ao leitor esses argumentos, os contra-argumentos, a gente apresenta ao leitor o tema, certo? E vai tentar convencer o leitor dessa forma a ter acesso a esse texto. Então, faça um rascunho, né? Vá fazendo um rascunho com tudo que vier dentro do tema, claro, com os argumentos que você tem e com os contra-argumentos. Em seguida, organize as suas ideias, pensando na estrutura do seu texto. Então, na introdução, a gente tenta contextualizar, né, o tema, a gente vai contextualizar o tema. No desenvolvimento, então, a gente argumenta e traz a contra-argumentação, que é muito importante para que a gente dê a oportunidade ao leitor de formar o seu pensamento a respeito do tema. E na conclusão, o resumo das ideias. E além do resumo das ideias, é muito importante você deixar claro qual a sua posição sobre o tema. Depois, comece a redigir. Então, a primeira coisa que tem que ser feita no artigo de opinião é apresentar o tema ao leitor, para que ele entenda o que será discutido no texto e o porquê, qual o motivo, tá certo? Esclareça esse motivo pelo qual o tema é polêmico, ou seja, por que ele é um problema que merece ser discutido. Isso fará parte da introdução do seu texto. Quinto lugar, assuma a sua posição. Ou seja, lá no desenvolvimento, você deve explicar muito bem a sua posição e expor os seus argumentos, fundamentando aquilo que você está escrevendo. Argumente, seja convincente a ponto de influenciar as pessoas que leem o seu artigo e propiciar uma reflexão crítica a respeito do tema que está sendo tratado. Para tanto, o seu texto deve ser coeso, ou seja, deve ter coesão. A ligação entre as partes do texto deve ser muito bem feita, com os conectivos de coesão textual. E coerente, tem que ter sentido, tem que ter lógica, tá certo? O que vai lhe garantir mais credibilidade. Contra-argumente. Então, a gente já falou no argumento e no contra-argumento. Então, no desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos, mas também no desenvolvimento você vai contra-argumentar. E o que é isso, né? É muito interessante você imaginar um leitor que contesta a sua ideia ou a sua opinião. Ou seja, que apresenta ideias devidamente argumentadas, mas contrárias às suas. Isso é muito importante, né? Então, antecipando essa situação, você já escreve esses contra-argumentos, né? Que é um argumento ou uma ideia contrária à sua, tá bom? Mostrando o motivo pelo qual, apesar dos argumentos expostos, né, essas eventuais ideias não sejam viáveis, tá? Por fim, deixe claro qual a sua posição. Então, depois de argumentar e contra-argumentar nos parágrafos do desenvolvimento do seu texto, que é um texto dissertativo argumentativo, portanto, ele vai ter introdução, desenvolvimento e a conclusão do texto, a gente vai falar aqui da conclusão do texto. Então, aí você deve identificar, né, e indicar, na verdade, qual a conclusão tirada em torno das discussões acerca desse tema.
Em meio à exposição de tantas ideias, essa parte é essencial para o leitor entender a sua opinião. Deixe claro qual a sua opinião. Mesmo com a contra-argumentação, que são ideias contrárias à sua tese, à sua ideia, ou àquela tese que você defende, você precisa persuadir, né? Você precisa convencer o leitor da sua ideia. Então, é aqui na conclusão que o autor do texto vai deixar bem claro qual a sua ideia, que já foi fundamentada no desenvolvimento do texto. Outra coisa importante para se falar do artigo de opinião e da produção de qualquer tipo de texto ou de qualquer gênero textual é que é necessário uma fundamentação, principalmente os textos que são dissertativos argumentativos. Essa fundamentação é a fundamentação que a gente chama de teórica, né? Você precisa pesquisar, você precisa ler, você precisa ter conhecimento sobre o tema, sobre aquilo que você vai dissertar e argumentar, tá certo? E lembrando que a escrita é uma prática e que mesmo que você tenha leitura e fundamentação teórica, você precisa organizar essas ideias de forma coesa, coerente, para que o seu texto, né, o seu artigo de opinião, que é no caso o gênero que a gente está estudando aqui nessa aula, continuando, né, a estudar nessa aula de língua portuguesa, esse gênero ele esteja bem fundamentado e é necessário que, além da fundamentação, você tenha a prática da escrita. Porque, como eu já falei, voltando, né, a lembrar a vocês que a escrita é uma prática e que a gente precisa, na verdade, estar desenvolvendo essa habilidade da escrita baseado em fundamentações teóricas de leitura, de conhecimento, tá certo? Então, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.